Beleza. A gente vai falar sobre as cartas 10, 11 e 12 do livro Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um livro muito bom. Eu sei que todo mundo anotou alguma coisa, não foi? Todo mundo aqui está bem empenhado em ler o livro. Bom. Esse é um tipo de comentário que eu vou tirar da... Sarcástico, né? Inclusive uma das cartas fala sobre isso, né? E fala sobre isso que fala isso. É o humor, né? É o tipo do humor sádico lá, o humor mal. Vergonha as pessoas e acha que isso é bacana. Que faz mal. Exatamente. Mas vamos lá. A carta 10, eu consegui resumir ela em uma frase, boy. Assim, não que eu não tenha só uma frase, mas é que em uma frase eu consigo identificar o que é que ela quer dizer. E amizades ruins são ferramentas do diabo e se tornam difíceis de cortar esses tipos de laços quando você começa a tê-los com certos tipos de pessoas. Que é assim, o diabo principal lá, o diabo mestre, que ele está ensinando o diabo aprendiz, o mal danado. Ele vai perguntando sobre as amizades novas que o paciente lá, humano, tá tendo, né? E ele começa a falar sobre esses tipos de amizades, né? É um pessoal lá rico, inteligente, pessoas assim, superficialmente intelectuais. Sabe aquele tipo de pessoa que parece que é inteligente, banca o inteligentão, mas né, nem é aquilo ali tudo? E pessoas extremamente céticas. É o novo tipo de amizade do paciente lá. Céticas quanto a tudo no mundo, né? E é aquele tipo de pessoa que, pelo que eu li e que realmente eu vejo no dia a dia, é o tipo de pessoa que se acha muito superior, aquele tipo de pessoa soberba, se acha muito superior evolutivamente às outras pessoas, sabe mais, e etc, por diversos motivos. E eu achei até interessante porque tem umas 2 ou 3 citações sobre isso lá no livro de Provérbios, em que Salomão fala sobre você estar baseado com o que você está andando, né? Eu até anotei aqui o Provérbio 8, do 12 ao 13, que fala que é Salomão dizendo, como se fosse a sabedoria, né? Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O que resume esse tipo de amizade aqui que o paciente tá começando a andar. Um outro texto que fala sobre isso é lá o de 2 Timóteo 3, do verso 1 ao 2, que fala sobre como os homens vão ser no futuro, né? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, né? O que também são esse tipo de amizade aqui que o cara tá começando a andar. Eu percebo que normalmente essa galera mais intelectual da moda são pessoas que são pessoas que sabem de tudo um pouco e por consequência não sabem de nada, entende? Nada muito, né? Não sabe muito de nada. O cara não sabe praticamente nada. Assim, ele tem uma percepção porque ele ouviu o professor de história dele. No caso ele até cita o termo na carta, pitadas de comunismo, né? Que ele fala tipo de algo no sentido da moda, né? Que sim, na época era o comunismo e a gente pode levar isso para outras coisas como liberalismo, coisas que são da moda muitas vezes, mas que a pessoa escuta uma frase ou outra e acha que sabe tudo sobre aquilo. E na realidade a pessoa não sabe nada. E normalmente eu percebo assim, que quanto mais você sabe, ou mais humilde você se torna, né? Ou mais arrogante você se torna. E parece que quanto menos você sabe, mais diz que quer saber, o resultado é real, é você se tornar um arrogante. Tipo, não sei se vocês entendem, mas eu lembro de um texto que está lá em 1 Coríntios, que eu acho que é 1 Coríntios 15, que vai falar sobre as más companhias corromperem, né, os bons costumes. E tipo, isso é uma realidade que hoje a gente vive muito. Às vezes você é um cara que tem uma fé baseada consolidada, é uma fé fundamentada em algo, mas que outras pessoas chegam e falam coisas pra você que não tem nada a ver com a sua fé, mas você fica ali dizendo assim, tranquilo, entendi. E você começa a concordar com essas coisas sem perceber que isso está levando você pra longe da fé a qual você foi fundamentado no início. Então, tipo... Sim, que é tipo o exemplo que foi dado aqui no livro. Exatamente. Então isso é
é um problema que hoje as pessoas enfrentam muito. E existe essa dificuldade de, às vezes, não querer cortar, né? Esses laços. Às vezes existe aquela coisa do não posso cortar a amizade porque isso seria errado diante de Deus, cadê o amor e tal. E óbvio que a gente não tá falando pra você chutar o cara, né? Mandar o cara pro inferno e dizer arreda de mim, né? Tá amarrado essas coisas, mas e você entender que às vezes isso não convém, né? É como a Bíblia fala, por exemplo, do julgo desigual, por exemplo. Ela não tá falando que é proibido. Ela tá falando que isso não, tipo assim, isso não vai dar certo, né? É quando Jesus fala, por exemplo, lá no Evangelho que vocês não podem servir a dois senhores, né? E aí ele dá o exemplo de Mamon e a Deus. Ele não tá dizendo que vocês não podem ele proibir você de fazer isso, né? Ele tá falando isso no sentido de que você não vai conseguir fazer. É impossível você servir a duas pessoas. E aí, trazendo para esse ponto de vista, é impossível você caminhar com pessoas que têm pensamento completamente diferente do seu, porque uma hora você vai acabar, talvez, como é que eu posso dizer, desassociando do que você acredita e associando na mentira que a outra pessoa fala. Ou pode acontecer o inverso, mas isso às vezes acaba sendo muito difícil, principalmente para pessoas mais novas, né? Então, porque são facilmente influenciáveis, né? Isso, porque não tem uma fé fundamentada, né? Não tem uma fé consolidada, firme, assim. E isso acaba gerando problema. Só baseado no que Diego falou, lembrei de algo que Pedro falou, não lembro se foi na segunda ou na primeira carta dele, mas que ele fala que Pedro, a epístola de Pedro, pra gente provar, não estou lembrando muito bem, mas é mais ou menos isso, provar o motivo da nossa fé. Pra assim, saber onde está a nossa fé, tipo assim, eu estou falando isso, mas por quê, né? Eu saber, não ser dado por todo vento de doutrina, né? No caso aí seria um cristão maduro, como Paulo fala, aquele que não toma mais leite. E eu acho que é meio que isso que Pedro quer falar, até baseado no que Paulo falou, né? E não ser um crente imaturo, né? Que toma leite, mas saber, diante dessas circunstâncias da vida que vem, né? Principalmente hoje em dia na faculdade, essas ideologias e tal, a gente sabe provar o real motivo da nossa fé. Isso é tipo uma fé consciente, né? Não é que seja tipo uma fé consciente, porque a fé é consciente, entende? Então não existe. O texto de 1 Pedro 3, ele vai falar assim: antes, reverenciai a Cristo e estejais prontos para responder a todos a razão da vossa esperança, a razão da vossa fé, a razão da vossa confiança. Isso mesmo. Não é tipo assim, uma fé consciente. A fé é consciente, né? Não tem como ser fé sem ser consciente. E aí a consciência vem com base no fundamento da palavra. Eu estava lembrando do que eu estava conversando com o pastor recentemente, o pastor Igor, e ele falando sobre isso, tipo assim, da centralidade do evangelho, de você não ser levado por ventos, né? Ventos de extremo, que ele vai falar. E aí ele fala que porque um extremo pode ser o legalismo, outro extremo pode ser o relativismo, você relativar as coisas. Isso acontece muito em amizades, por exemplo. Às vezes você vê uma pessoa falando uma coisa que é um absurdo. Vou dar um exemplo aqui. O cara fala que é a favor do aborto. E você relativiza isso, né? Pra às vezes manter a amizade ou coisas do tipo. E a nossa fé é muito centrada, é pautada, ela é tipo, muito firme na base daquilo que Cristo falou, daquilo que Deus usou, né, os profetas, os apóstolos para falar. E a gente acredita nisso com uma razão. Existe um motivo para eu crer, né? E quando Pedro fala para explicar a razão, é justamente de você explicar o motivo. E aí você só tem capacidade de fazer isso se você tiver de fato consolidado, né? Quando eu falo consolidado, ele é uma pessoa que, né, estuda. Ele é uma pessoa que, porque às vezes as pessoas confundem amor a Deus a serviço, né? E na realidade o amor a Deus é muito mais expresso no fato de eu buscar conhecê-lo. E aí naturalmente eu vou servi-lo de alguma maneira, mas de acordo com o conhecimento que eu tenho dele. Então conhecer a Cristo é talvez muito mais importante do que servi-lo, para que justamente eu não caia nesses problemas de às vezes ser influenciado por amizades que falam coisas que não contam. E até mesmo, né, Diego, de servir com motivação errada. Isso. Porque eu acho que isso meio que anda junto. Tipo assim, eu sirvo porque eu amo, né? Que eu posso estar servindo também se eu não conheço com motivação errada. E aí não tá o problema. E isso pode acontecer muito, né? Por eu não conhecer, eu posso estar servindo com motivação errada. E sobre isso aí que você estava falando, sobre a questão de
a gente mostrar a razão da nossa esperança, né? E como o Diego falou, é algo totalmente consciente. Pedro estava falando ali, né? E falando para algo que aconteceu na história. Ou seja, isso aconteceu. Não é que eu tenho uma fé e essa fé eu estou acreditando que aconteceu isso. Não. Ele viu o que aconteceu, né? Ele viu a perseguição dos cristãos. Ele viu todos os milagres de Cristo. Ele viu Cristo ressuscitado. Então, ele propriamente podia falar aquilo porque ele viu. Então, é uma esperança baseada em fatos. Não é baseado em algo que saiu do sentimento dele ou algo do tipo. Não foi baseado naquilo que ele viu, que ele viveu, né? E sabe o que é interessante? Eu falei daquele a respeito de você, tipo assim, não chutar o seu amigo que fala coisa, né? Contrária à sua fé. O texto de 1 Pedro, ele vai falar, depois que ele fala para você responder a quem ele pedir a razão da fé, a razão da esperança que tem, ele fala, contudo, façam isso com mansidão e respeito. Ele fala sobre você manter a boa consciência, né? Então, tipo, isso já mostra não só o que temos que fazer com relação a essas amizades, muitas vezes, mas como temos que fazer. Porque não adianta você ser um cara, às vezes, debochado, né? Ou chato, né? Ou chato, que responde aos outros, muitas vezes, com deboche, ou no mesmo nível de, tipo assim, de raso, assim, sabe? De tratar maldosamente algumas coisas, como, por exemplo, eu já fiz, de às vezes o cara debochar de algo meu e eu ir lá debochar de algo dele também, mas tipo, a palavra nos orienta a palavra nos orienta a tratar isso com mansidão, tratar a pessoa com respeito, enfim, para não envergonhar o evangelho ou algo do tipo. E no fim das contas, isso. E no fim das contas, né, eu acho que o principal é mostrar esse motivo, essa esperança, visto que creio eu, né, que se tá tendo um deboche, né, e a gente tem que mostrar essa razão da nossa esperança, aquela pessoa que está fazendo isso, ela não tem uma esperança, por assim dizer, eterna, né? Então essa razão deve mostrar algo, né? Deve ter uma motivação, além de mostrar o que a gente está querendo mostrar como real, como aquilo que a gente acredita, deve ter uma motivação de fazer com que aquela pessoa conheça Cristo. Sim. Aí, como vocês falaram sobre a questão iniciada também, a carta também continua falando isso, porque o Diabo Mestre, ele cita lá, né, que a pessoa, o paciente lá, que está começando a andar com essas amizades novas, ele está sendo pego pela vaidade intelectual, né, pela vaidade sexual e social, aí começa a esconder a fé dos amigos novos, né, porque, sei lá, tem vergonha por causa de orgulho, por ser modesto, tá na moda, por vaidade, muitas coisas. Aí vai adiando esse momento em que ele deveria falar da fé dele para aquelas pessoas e não vai falando, né? Aí vai se calar, muitas vezes, como vocês falaram, ao invés de contra-argumentar contra uma coisa que as pessoas falam e que, de acordo com a fé dele, não é legal. E ao invés de falar, ele se cala, e quando é pra se calar, ele fala. Tipo, quando é pra não reagir a uma piada, seja, que parece tipo uma blasfêmia, isso. Ao invés de ficar quieto, a pessoa ri e concorda. Acho que uma vez até ele falou sobre isso, né? Que tem gente que muitas vezes acontece de estar no meio da galera e faz uma piada ruim, uma piada tipo, maldosa, e você às vezes faz só aquele... Sabe aquelas arreias frouxas? Tipo, você tá consentindo, você tá rindo também, né? Por mais que você não queira. Aí, outro texto lá do Provérbios que também fala sobre esse tipo de situação é aquele do Provérbios 13 e 20, que diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Uma pessoa tola é aquela também que faz um tipo de piada maldosa desse tipo, piada de cunho, às vezes, sexual também. E outra coisa é que, como vocês falaram também, a pessoa acaba sendo influenciada a se tornar outra coisa, porque até uma citação que eu peguei da carta que diz assim: os mortais tendem a se transformar naquilo que fingem ser, ou seja, as palavras se tornam atos e depois de um tempo que a pessoa nem gostava de fazer, começa a fazer e acha que está gostando, só porque foi influenciado. Eu lembrei de um texto que eu até mandei para tu, Henrique, a respeito do Good Vibes, e eu coloquei um
texto que eu escrevi para Henrique, para ele compartilhar depois na página do podcast, uma imagem falando sobre o que eu botei lá como a religião do egoísmo, né? Tipo assim, são pessoas que não se posicionam, né, diante dos amigos, que falam coisas que muitas vezes são absurdas, são injustas, né, são mentiras e tudo mais. Tudo isso às vezes para fazer algo que até a própria carta fala, no sentido de não a carta fala necessariamente isso, mas no sentido de você querer manter a paz, né, diante das circunstâncias. E você falar assim, tipo, eu prefiro não falar para não me estressar com isso e tal, né? Olha, é aquela coisa, se você me disser que 2 mais 2 é 5, eu prefiro concordar com você do que ficar tendo que discutir com você por essas coisas e tal. E eu falava sobre isso no sentido de que essa paz que a pessoa fala que quer manter não é paz, né? Porque a paz sem verdade e justiça não é paz. Tipo assim, é só como o Henrique falou, é uma conivência. Eu tá no meio de um grupo que vai zombar de um amiguinho, sei lá, vou usar o termo do que mais se fala hoje, zombar de um cara que é gordo, não aquela zombaria de besteira, né, como a galera tirando comigo, mas às vezes de você de fato rebaixar, né, o ser humano, humilhar o cara, exatamente, e você não se posicionar para manter a paz. Então assim, você tá querendo uma paz que é colocada sobre um ato de injustiça, né, e de inverdade, e isso não é o que Deus quer da gente. Então a gente, e todo mundo que escuta isso, que sirva de lição para quando você ouvir coisas que não são corretas, que são, enfim, que tem cunho de rebaixar alguém, mesmo que seja num tom completamente irônico, como eu já vi às vezes pessoas num grupo falando assim, você viu fulano subir para pregar com tal roupa, aquela roupa feia, isso tá errado e tal. E a gente fazia assim, cara, olha o que você tá falando, você tá falando um absurdo. E a pessoa, não, é porque tem que subir lá bonito e tal. Meu irmão, você tá falando de questões que tem a ver com pobreza e falando como se isso fosse algo ruim e tal. E isso acabou gerando um atrito, né? Mas a gente tem que se posicionar. Porque não adianta querer manter a paz acerca de uma injustiça. Então, mesmo que eu perca uma amizade, entre aspas, porque amigos não são essas pessoas que se afastam de você quando você fala a verdade, né? Eu prefiro me manter, e a gente tem que preferir se manter fiel, né, ao que Deus quer da gente e ao que o Senhor espera que a gente faça. E até um exemplo disso é que Saulo, ele não apedrejou Estevão quando Estevão foi apedrejado até a morte. Só que ele estava lá segurando as vestes do sacerdote, né? Então ele estava consentindo. Exatamente. E ele sabia disso. Isso é o problema da omissão. Né? Ele queria. Ele queria. É o problema da omissão, né? E isso entra em várias esferas da nossa vida. Entra na esfera política, entra na esfera da gente no trabalho, como cidadão. Se a gente é omisso em algumas coisas, e hoje foi falado até no culto sobre isso, eu lembrei da frase, foi falado lá no culto, não sei se vocês lembram, mas tem uma frase dele que é bem famosa, de Martin, não sei o que, Luther King. Luther King, sim. Ele fala assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Sim, ou seja, né, toda famosa dele. É a gente ser omisso, né, tipo assim, ver toda a maldade, como o Diego falou aí, sendo elevada, todas as maneiras. E quem poderia fazer alguma coisa boa em relação à justiça, às outras coisas, fica calado, né? Ou seja, e como o Tiago fala, né? Que você não fazer o bem, você já está pecando. Então, essa omissão aí, no fim das contas, leva à maldade, né? Faz com que o mal progrida. Leva à injustiça, né? Não leva à paz. Verdade. Aí a carta continua, né? Porque uma coisa que o diabo não quer que a gente perceba nessas situações, quando a gente é o paciente, é que esse prazer novo é uma tentação. Esse prazer novo de querer agradar a amizade nova, essa amizade ruim, né? E fica difícil quando muitas vezes as pessoas cristãs param de falar sobre aquele texto de o mundo jaz no maligno, porque hoje em dia, assim, não que seja difícil, mas não é tão comum ouvir ministração sobre o mundo jaz no maligno, porque o mundo jaz no maligno. As pessoas acham que automaticamente todo mundo sabe disso, mas muitas vezes as pessoas não lembram, tá ligado? Que aquele texto que tá lá em 1 João 5,19. Aí, tipo,
o mundo já é de maligno, mas todo mundo quer fazer sucesso mesmo, inclusive com relação às amizades. É osso, né, boy? Aí entra as coisas do mundo já é do maligno, como as vaidades mundanas, as escolhas de amigos, o valor que tem o nosso tempo, tipo, isso, como é que eu posso dizer? As pessoas não vão dando atenção à importância dessas vaidades, de como escolher os amigos, de como dar valor melhor ao tempo. Aí vai acontecendo a gente encontrar esse tipo de pessoa e começar a se relacionar com elas e deixar acontecer esse tipo de amizade, chegar nesse nível. E aí ele continua falando que com o tempo o cara passa a viver vidas paralelas. Isso aqui eu já presenciei. Não que eu experimentei, mas eu já presenciei. Porque é aquele tipo de situação em que você, no círculo de pessoas, você age de uma forma e fala de uma forma, e no círculo de em outro círculo de pessoas você age completamente diferente. É outro você. Tá Vou ligado? colocar aqui tipo, em ordem. Na igreja você é uma pessoa e fora dela. Pronto, demos nomes aos bois. Tipo, você acontece isso, ou então acontece de você se achar muito superior porque você consegue transitar entre os dois círculos. Eu consigo ser santo aqui, e aqui eu consigo me comunicar com o pessoal que fala esse blasfêmio. Então eu sou muito bom, olha só como eu consigo transitar entre os dois tipos de gente aqui. Sou um cara sábio, né? Dou com todo tipo de gente. A carta vai falar lá no final, que ele fala que, tipo assim, o fato dele fazer isso, se ele não fizesse isso, né, se ele não se relacionasse de boa com essa galera mais distante do que ele acha correto, ele seria intolerante, sei lá, esqueci o nome agora. Intolerante, é isso, ele seria intolerante, né? Ele seria, digamos assim, puritano demais, ele seria quase que um religioso. Então ele tem que viver de boa com todo mundo. Sabe quando você percebe que uma pessoa tem essa característica, muitas vezes sem ela perceber, é você ouvir uma pessoa falar assim, não, é porque assim, na igreja é tal, mas na vida secular funciona de outra forma. É tipo assim, não, porque na minha vida secular eu tenho o meu trabalho, o cara inconscientemente já dividiu a vida dele entre duas esferas. A esfera, né, sagrada, igreja, e oculta, né, e a esfera do mundo. E aí ele acha que existe isso, né? Então às vezes o cara que tá escutando já falou isso, o cara que escuta o podcast fala assim, rapaz, já falei isso. Eu já pensei assim, que na minha vida secular é diferente, mas a verdade é que você tem uma vida só, né? Tá tudo dentro do mundo, e você é o que você é dentro desse lugar só. É o que não o teólogo vai falar, mas é o que as pessoas chamam de cosmovisão cristã, né? Tipo assim, você tem uma visão do todo, seja secularmente falando, trabalho, estudo, o que for, seja igreja, está tudo englobado dentro de um único pensamento que é o centro, que norteia tudo isso, que é Cristo. Sabe o que eu tava pensando? Eu tenho dó pela lógica do cara que se Jesus voltar e ele estiver vivendo na parte da vida secular dele, ele não vai subir, pelo visto. Então, se for essa a ideia, eu vou ficar com muita dó. Sabe o que eu tava lembrando? Ontem, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Diego, isso no Instagram. Ela me chamou no Instagram, eu conheço assim, de vista, conheço assim, entre elas, não conheço tanto, né? Mas é a terceira vez que essa pessoa vem falar um negócio comigo sobre a Bíblia. E ela perguntou assim, me explica lá a parábola das virgens, né? Das virgens que tinha candeia e tal, não sei o que. E eu perguntei pra ele assim, foi que você entendeu dessa parábola? Ele falou, não, eu entendi que tem um aspecto cultural, dela carregar, enfim, o azeite pra acender a lâmpada e tal. É um aspecto cultural que fato existe. Só que eu fiz, mas a aplicação, assim, pra sua vida. Ele falou que, tipo, achava que as virgens que ficaram fora do castelo, né, que Jesus conta a parábola que tinham virgens sábias e virgens tolas, né, que as sábias estavam com óleo e por isso assim, óleo, dormiram, perderam o ponto. O que eu achei engraçado é que ele falou assim, no caso as virgens tolas são os cristãos que estão em cima do muro. Ele achou que era isso, né, porque não fazem as obras e tudo mais. E eu fiz assim, será que você não percebeu que na parábola todo mundo dormiu? Todas dormiram, não teve nenhuma que ficou acordado o tempo todo, né? E aí ele perguntou, mas o que é que isso significa? Eu explicando para ele que assim, o fato da Bíblia falar de estar alerta, elas estarem alerta,
não era no sentido delas estarem inquietas esperando o noivo voltar, mas de elas já terem uma vida toda voltada para o sentido que o noivo ia vir. Preparação, né? O resumo total eu dizer para ele assim, é você viver uma vida preparada, sabendo que Cristo vai voltar. Então, tipo assim, eu não vou ser pegado de surpresa. Então, assim, durante toda a minha vida, eu vivo a minha vida baseada na certeza de que Jesus vai voltar. E isso me norteia. Então, assim, eu não vivo a minha vida, entende? Eu não vivo aquilo que eu quero, eu não vivo o sonho que eu quero, e eu nem faço aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque eu sei que Ele vai voltar em algum momento. E, tipo, essa ideia é uma ideia que uma pessoa que tem uma vida, que a gente usa o termo dualista, que é uma pessoa que divide a esfera igreja da esfera secular, é uma vida que essa pessoa não tem, porque ela vai viver a vida dela buscando fazer as vontades dela, buscando cumprir os desejos dela, os sonhos dela. E aí no dia que Jesus voltar, talvez Jesus faça como o noivo da festa, que faça assim, porque eu não conheço você. Boy. Porque você viveu sua vida toda sem pensar em mim, sem estar preparado para que eu voltasse. E os outros não. Então isso é bem interessante. E esse pensar aí, né? É interessante que o estar preparado é o estar preparado de existir algo no seu coração, né? Uhum. Que se a gente for pegar o centro do Evangelho, tem um coração transformado e a partir daí, né, você tem anseio por Cristo. Logo, se você tem anseio por Ele, vai fazer com que você tenha essas atitudes. Eu creio que uma noiva, vamos até pegar para hoje, né? Vamos dizer que ela fosse se casar, ela não ia, sei lá, ficar desleixada ou algo do tipo, não. Por quê? Porque tinha um anseio que o noivo ia estar vindo ali. E por esse motivo, ela ia se preparar para ele, né? Ia ficar, vou usar até um termo bíblico aqui, adornada, né? Como a Bíblia fala para a gente, igreja, né? Se adornar, se enfeitar para o noivo. Estou aqui, bonita e bela, ali esperando. Então, nesses termos, para a gente, né? Tipo, a gente fazer isso, não superficialmente preparado, mas porque já existe um processo de transformação no nosso coração que faz com que a gente tenha esse anseio para que a gente pratique essas obras, né? Por assim dizer. Sim, sim. Aí a carta prossegue, né? Porque tem uma outra situação em que a pessoa às vezes acha que está fazendo bem em manter aquelas amizades, porque como o Diego falou aí, não, se me afastar, eu vou estar sendo muito maldoso com essas pessoas, porque... Tu falou o que mesmo? Intolerante. Vou estar sendo muito intolerante. É como se manter aquelas amizades ruins estivesse de alguma forma ajudando a vida delas, né? Aí acaba acarretando em que a pessoa em si começa a ficar prejudicada em diversas áreas da vida dela, na área financeira, na área profissional, na área familiar e principalmente na área espiritual, né? Se cultuando esse rumo, esse vai ser o final para a vida da pessoa. E isso foi o que eu notei sobre a carta 10, que vocês conseguiram resumir bem aí. E, vamos lá, a carta 11. A carta 11 foi a mais complicada, boy. Porque tem umas coisas que, assim, pra entender foi complicado. Mas o que eu consegui entender foi o seguinte. Ele fala ainda sobre aquelas amizades novas, né? Como é que elas estavam influenciando a vida do paciente. Dizendo que pessoas sarcásticas e apegadas às coisas mundanas, que tipo assim, aquele tipo de piada que aqueles amigos novos do cara tava soltando, piadas sarcásticas e também sobre coisas mundanas, às vezes piada sexual, piada de bullying, piada de diversos tipos. Aquele humor negro mesmo, né? Não é pecado grande. Tipo, não que tenha pecado grande e pequeno, mas não é aquele pecado que fica evidente, tá ligado? É aquele pecado disfarçado, implícito, que aos poucos, aí sim, vai garantindo a ida da pessoa pro inferno. Porque a gente não precisa, tipo, dar a louca e sair por aí matando geral pra realmente garantir nossa vaga no inferno. Basta a gente fazer o que a gente faz no dia a dia e não se preocupar com Deus na nossa vida, né? Só, por exemplo, aqui as piadas sarcásticas, que parecem inocentes, mas já vão garantindo a minha vaga no tobogã, né? Lá pra baixo.
E, tipo, esse tipo de amizade nova do paciente são pessoas que gostam de rir e, dependendo do motivo da risada, isso pode ser vantagem para o diabo. Por exemplo, eu vou falar mais pra frente, mas tipo, tem gente que acha que crente não pode rir, crente não pode fazer piada, não pode ser feliz, tem que ser muito chato. Não, tá ligado? Mas existem tipos de piada, tipos de motivo de riso que garantem que a gente tá cometendo pecado contra Deus. Com certeza, eu acho que sim, que concordo sim. Porque eu acho que o problema, né, tá em tudo que o diabo deixou seu. É aí que tá o problema. Quando a gente olha pro dinheiro, olha pra alegria, olha pra, por exemplo, a satisfação no sexo, olha pra vida familiar. O problema sempre vai estar a maneira como é que a gente enxerga as coisas, né? Se o diabo tá meio que... O diabo não, né? O diabo, ele apenas coloca situações na nossa vida e a gente, a partir daí, peca. Mas o diabo não faz a gente pecar, por assim dizer. Ele apenas joga situações, né? Sabe numa área que você é fraco, mas o pecado quem comete é a gente. Mas o que eu quero dizer é que o problema tá em a gente distorcer essas coisas. Tipo assim, geralmente ou a gente exagera demais para um lado, ou exagera demais para o outro, né? Ou tira o lugar de Deus e coloca até uma coisa que é lícita, né? Coloco, sei lá, minha família acima de Deus, né? Algo que é lícito, algo que é bom, que Deus instituiu, mas eu estou colocando num patamar que fica acima do próprio Deus. Logo, aquilo vai virar um ídolo, logo um ídolo não pode nos satisfazer e eu peco, né? Peco contra Deus. Então acho que o problema está nisso aí, não na questão do riso e da alegria em si, mas da distorção, né? Como o diabo fez com a serpente, como a serpente Satanás fez com Adão e Eva e queria fazer também com Jesus. E foi sobre isso que falou da carta passada, não foi? Eu acho, na carta, ou foi a 7, ou foi a 8, ou foi a 9. Acho que foi a 9, não foi? Falou sobre extremos e como... Sim, exatamente. O que eu achei legal é que ele primeiro ele fala a respeito de dividir, né? Ele dividia as categorias de riso do ser humano em algumas coisas, né? Ele até fala, por exemplo, que a alegria é algo para o diabo não positivo, porque... não é vantajoso. Não é vantajoso essa alegria genuína, porque ele fala que essa alegria produz amor, né? Produz caridade com relação às pessoas. Mas aí ele vai falar... também, satisfação, muita coisa. Só que ele vai falar de um motivo de riso, pelo menos um que eu anotei. Ele fala de pelo menos dois, na verdade, que ele considera bom para o diabo, que ele usa como irreverência ou humor, né? Às vezes o humor sarcástico. E aí, eu botei também como piada suja. Isso, que seria isso. Às vezes o motivo de riso tem como seu início algo que não é tão engraçado. Tipo, ele cita o exemplo de uma pessoa, tipo assim, ele fala que uma pessoa cruel é vergonhosa, né? Exceto quando esse homem cruel expressa sua crueldade pregando uma peça em outra pessoa. E aí fazendo um mal àquela pessoa. E aí as pessoas riem disso, mas não percebem que assim, o início desse riso não é algo de fato... A origem em si não é legal. Não é legal. Ele fala que a covardia é vergonhosa, né? Mas a covardia que se gaba com exagero cômico e gestos grosseiros, muitas vezes... Às vezes você tá... Vou trazer para nossa realidade. Às vezes você, tipo assim, tá num restaurante, né? Eu já vi isso muito acontecer. Você tá num restaurante, você faz um pedido... E aí demora o pedido. Eu fico com raiva, óbvio. Mas, tipo assim, eu vou expressar essa minha raiva de maneira covarde, como, por exemplo, um garçom, sabe? Que às vezes não tem nem culpa. Mas eu expresso isso como um ato de covardia e as pessoas que estão ao meu redor acham isso legal. Porque, eita, ele é arrochado mesmo, ele fala mesmo, eu não tenho nem coragem. Então, tipo assim, a gente não percebe o quanto, né, diante dessas circunstâncias, nós somos carnais. Nós somos levados pela carnalidade de fazer algo que Cristo não faria, né? De envergonhar as pessoas, de tratar mal as pessoas para querer debochar de alguma forma. Então, tipo assim... E a mídia usa muito esse tipo de piada, né? Piada que... Ou piada suja ou piada que debocha, né? Por exemplo, piada contra Deus tem rolado muito no YouTube, por exemplo. É só o que tem, né? Mas isso é interessante quantas vezes, porque isso é muito sutil. Às vezes a gente tá num grupo de amigos que faz uma piada debochando de uma pessoa, né? Mas aquilo é extremamente covarde, aquilo é extremamente errado, mas a gente acaba... Eu lembrei de um texto que tá lá em Provérbios, que é Provérbios 26:18, que
ele fala sobre questão de tolos e tudo mais, e como são os tolos, né, e as consequências de ser tolo, mas ele fala uma coisa interessante lá em 26:18. Ele fala, como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Ou seja, tipo, Provérbios fala que, tipo, isso é errado. É como pessoas que machucam os outros e no final fala assim, não, foi só por brincadeira. Dizem que é você brincadeira. Você já machucou de volta. E a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E é interessante que lá em Eclesiastes também fala alguma coisa sobre isso. Por exemplo, no capítulo 7, no verso do 3 ao 6, diz o seguinte: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Tipo, é melhor você ouvir uma bronca de alguém que tá querendo lhe ajudar do que você ficar vendo piada nojenta de quem tá achando que é seu amigo. Exatamente. E eu acho que aí o problema, falando aquela questão da situação, né, já está exatamente aí. De a gente olhar isso, mas ver o real significado da alegria, né? Que a gente pode olhar para esse texto em si, não olhar a alegria como algo ruim, né? Mas ver que é algo, como o Diego falou, vindo de algo ruim e não da alegria genuína, como o próprio C.S. Lewis fala na carta, que é algo que vai ajudar o inimigo, que é Deus, né? Que, como o diabo fala aqui. É legal que até porque a alegria não existe, né? A pessoa é alegre por algum motivo. Ou ri por algum motivo. Não ri do nada assim, tá ligado? O negócio é por algum motivo. É interessante que o diabo meio que sugere para o seu discípulo para que em qualquer situação que o paciente dele venha a pensar que talvez essas brincadeiras sejam excessivas demais, já havia aquela sensação de tipo assim, não, isso é besteira, você está sendo muito puritano, você está sendo muito cheio de frescura. Então, tipo assim, o estímulo a fazer a pessoa relativizar o que é pecado, né? Tipo assim, relativiza, não, deixa isso pra lá, isso é besteira, você tá sendo muito puritano, seus amigos estão falando sobre sexo, né? O que é que tem a ver sexo? Sexo é normal, foi Deus que criou o sexo. Então, tipo assim, não tem pra que você se preocupar com isso. Então, às vezes o cara é solteiro, né? Ou até mesmo casado, e dentro de uma roda de casado as pessoas estão falando de sexo como algo extremamente sujo, né? Como algo que não é de fato o sexo que Deus criou, né? Sendo algo santo. E você tá lá e qualquer situação que você pense assim, rapaz, eu acho que eles estão exagerando. O diabo já bota na sua cabeça às vezes a ideia de que você tá sendo puritano demais. Então deixa isso pra lá, relativiza esse problema aí, que isso é besteira. Verdade. E eu acho que a gente tem também que identificar, por exemplo, nessa questão da cosmovisão, né, saber que tudo que a gente está fazendo, não existe essa questão de secular, igreja, mas, por exemplo, isso aí que Diego falou agora, né, do sexo. Mas onde eu posso falar, né, com quem eu posso falar, e a mesma coisa da igreja, por exemplo. É pecado eu, sei lá, andar sem camisa dentro de casa? Agora é pecado eu ir para a igreja sem camisa, né? Aí Elton chega lá eu não vou, eu não vou pra igreja sem camisa, né? Falando assim algo bem, mas por si só isso não é pecado, né? Por si só eu saber também me portar como Deus disse que é para me portar em cada área da minha vida, né? Sim, eu me importar daquela maneira, né, no lugar eclesiástico onde Deus está sendo cultuado, e não achar que, por exemplo, tudo é lícito, né? Aquilo que Deus fez, eu agir de todas as maneiras, em qualquer lugar, né? Tem que haver esse discernimento também, né? Como o Diego falou aqui, né? Sim. Tá achando que é puritano demais porque Deus falou que era Deus que criou o sexo, sim, mas Deus falou o quê? Deus falava de sexo com quem, né? Com quem eu devo falar? Até onde eu posso chegar, né? Então, eu acho que a gente deve ter essa percepção aí, para não misturar muitas coisas, mas saber onde eu posso me portar, né? Mesmo as coisas sendo lícitas, em cada esfera é aquilo que Deus me colocou. É o texto de 1 Coríntios 6 que fala lá, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
velho. Óbvio que o contexto é outro, mas ele fala dessa situação também. Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar que nada me domine. Então, a gente tem que ter justamente essa consciência, né? De se portar diante de situação. Apesar, tipo assim, a gente fala assim, pô, não vou pro culto sem camisa. De fato, não cabe. Mas eu posso ficar em casa sem camisa e glorificar a Deus da mesma maneira, né? Tipo, Exatamente. Sem camisa em casa eu posso glorificar a Deus. Viu? Agora, tipo, eu não vou sem camisa pro culto, até porque, por que você tá fazendo isso? Tipo, pra que você quer fazer isso, tá ligado? Qual é a intenção do seu coração, meu filho? Não cabe, né? Não cabe. Não cabe. Não tem lógica. E a gente não tá falando aqui que você tem que andar arrumadinho, não, viu? Pelo amor de Deus, a gente não tá querendo dizer que não. Porque senão vão dizer daqui a pouco aí que não, tem que ir pro culto de terno, porque você não vai ver o presidente sem terno, então tem que ver Deus de terno, né? Então, por isso que eu fui logo pro extremo. Coloquei logo sem camisa. Fui logo pro extremo. Se não tem uma camisa de marca, não tem problema, usa qualquer camisa. Só bota a camisa, pelo amor de Deus. E foi isso que eu consegui absorver sobre a carta 11. Ela foi bem, assim, ela é longa como as outras em relação às páginas, mesmo tamanho, mas o conteúdo foi bem direto, sabe? Pra resumir, né? Cuidado com as piadas. Cuidado com as piadas. Cuidado com o motivo pelo qual você está rindo. Cuidado, porque isso leva você a ser uma pessoa extremamente vergonhosa de fazer mal aos outros e tá rindo. É verdade, é verdade. Jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos.